para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde. Estamos aqui para mais uma aula e organize seu material, né? Organize seu ambiente aí e vamos para a aula. Vamos aqui para a apresentação da nossa aula aqui no slide. Então, a aula de hoje é disciplina de matemática comigo, professor Natanael. A série para o qual é destinada essa aula é o 8º ano e o conteúdo é radiciação, né? Um conteúdo que a gente começou na aula passada. Então, acompanhe comigo aqui no quadro que eu vou fazer a explanação desse conteúdo, tá? E na sequência a gente vai fazer alguns exemplos. Então, pessoal, olha só. Nosso conteúdo é radiciação. Radiciação. E aí, na aula passada, a gente viu a estrutura da radiciação, né? Ó. A radiciação, ela vai trabalhar com essa estrutura aqui, onde a gente viu que esse número aqui é chamado de índice da raiz. Índice da raiz. Esse cara é o radicando. E esse cara aqui, ó, é chamado de radical, é o radical da raiz, tá bom? Então, essa estrutura aqui é o que a gente chama de radiciação. Então, onde N é o índice da raiz, esse símbolo aqui é o chamado de radical, e o que fica dentro é chamado de quê? De radicando. E o resultado, né, por exemplo, vamos supor que o resultado dessa operação aqui vai dar um número x, esse número x aqui é o que eu chamo de raiz. Tudo bem? Então, vamos aqui para a definição do que seria a nossa raiz quadrada e vamos abordar essa definição através de alguns exemplos. O primeiro exemplo que eu quero colocar aqui, exemplo 1, é a raiz de 25. E exemplo 2 é a raiz cúbica, por exemplo, de 8. Tá? Então, com esses dois exemplos, eu vou abordar os conceitos, né, de radiciação, mostrar o conceito, e, posteriormente, eu vou ensinar uma técnica melhor para a gente encontrar essas raízes, né, de acordo com que esses números vão crescendo, né, vão complicando. A primeira coisa que eu vou abordar aqui é como se lê a raiz. Então, raiz, né, quadrada, lembra da aula passada quando eu falei que quando não aparece o índice aqui, é porque esse índice é quem? É 2. Então, isso aqui é uma raiz quadrada de 25. Então, a gente vai ler assim, ó, raiz quadrada, porque é 2, de 25. Aqui eu leio como raiz cúbica, porque é 3, né? Raiz cúbica de 8. Agora, o que significa para mim raiz quadrada de 25? Isso aqui, eu vou estar procurando um número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes vai dar como resultado quem? O 25. Então, eu tenho que pensar em um número que multiplicado 2 vezes por ele mesmo vai dar quanto? 25. Isso porque o índice é 2. Aqui no caso do exemplo 2, eu vou pensar o seguinte: qual número que multiplicado 3 vezes por ele mesmo vai dar quem? 8. Tá? Essa é a definição de radiciação. E aí a gente percebe que a radiciação e a potenciação são processos inversos. Tá bom? Então, que número que multiplicado por ele mesmo vai dar 25? Então, como esse número é pequeno e ele é conhecido, a gente sabe que é o 5, né? Ó? Porque 5 vezes 5 é igual a quanto? A 25. Ou seja, um número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes, né? 5 vezes 5 vai dar como resultado quem? O 25, que é o radicando.
Então, nós temos aqui, ó, o radical, né, que é o símbolo da raiz, o índice, que é o 2, o radicando, que é o 25, e o resultado é o que eu chamo de raiz. Ou seja, a raiz quadrada de 25 é o número 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 dá quanto? 25. Agora, no exemplo 2, a gente vai pensar o seguinte: qual é o número que multiplicado por ele 3 vezes vai dar como resultado o número 8? Então, eu tenho que pensar no número que multiplicado 3 vezes, né, por ele mesmo, vai dar como resultado o 8. Como é pequeno, dá para saber que é o número 2, né? Ó, porque 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, o número que eu estou procurando aqui é o número 2. Ou seja, a raiz cúbica de 8 é o número 2. Mas convenhamos, à medida que esse índice cresce, né? E que esse radicando aqui também cresce, fica difícil a gente aplicar essa definição, tá? Então, agora eu quero lhe ensinar uma outra técnica para que a gente possa estar calculando essas raízes sem precisar ficar pensando, né, qual o número que eu vou multiplicar tantas vezes para encontrar o meu radicando, né? Ok? Então, eu vou apagar aqui, deixa eu pegar o meu apagador. Vou pegar aqui meu apagador, vou apagar e agora eu vou colocar alguns exemplos, né, para ensinar vocês como a gente deve fazer esses cálculos de uma maneira técnica, rápida e objetiva. Então eu vou colocar aqui tipo alguns exemplos. No caso ali, exemplo 1 e 2, aqui vou colocar o exemplo 3, vou botar tipo raiz quadrada de 196. Vou colocar exemplo aqui 4, raiz cúbica de 64. Então perceba que à medida que eu vou aumentando esses números aqui, né, e até os índices também variando, fica difícil a gente aplicar aquela técnica. Mas, quando, pessoal, a gente for resolver essas raízes maiores, né, com expoente tipo 2 aqui, ou com índice 2, 3, 4, 5, que eu vou fazer outros exemplos logo mais, a gente vai usar a ferramenta chamada fatoração. Então, é uma ferramenta que você já viu, então, vamos, por exemplo, fatorar, né, decompor em fatores primos, o número 196, né? Vamos fatorar ele aí para a gente descobrir quem é a raiz quadrada de 196. Então, 196 dá para dividir o quê? Por 2, não é isso? 196 dividido por 2 vai dar 98. 98 ainda dá para dividir por 2, que dá 40. 196 dividido por 2 dá 98. Por 2 vai dar 198 por 2 vai dar 49. 49 não dá mais para dividir por 2, né? Aí vou tentar o próximo número primo, que é o 3. O 3 não dá para dividir, né? 49. O próximo número primo seria o 5. 49 não dá para dividir por 5. Quem seria o próximo número primo? O 7. 49 dá para dividir por 7? Dá para dividir por 7. Então dá 49 por 7 dá 7. E por 7 que dá quem? Que dá 1. Então, a fatoração do 196 em fatores primos é 2 vezes 2 vezes 7 vezes 7. Só que, como o meu índice é 2, eu vou pegar e vou agrupar esses caras de 2 em 2, tá? Então, eu vou ter o seguinte. Isso aqui é 2 ao quadrado, né? Porque o 2 está se repetindo 2 vezes. E aqui é 7 ao quadrado. Então, eu posso dizer que o 196... ele é 2 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Então, no lugar do 196, eu vou colocar a fatoração dele, que é 2 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Então, no lugar do 196, ó, vou colocar aqui, ó,
2 ao quadrado vezes 7 ao quadrado. Aí, ó, por que eu agrupei de 2 em 2? Né? Porque o meu índice é 2. Mas por que, professor, de 2 em 2? Porque quando chegar aqui, ó, eu vou poder cortar cada índice, né, o índice aqui com cada expoente. Então, ó, corto esse com esse e esse com esse. Aí o 2 sai da raiz, o 7 sai da raiz. Então, a raiz quadrada de 196 é 14. Tudo bem? Então, é dessa forma que a gente vai utilizar, né, a fatoração para encontrar a raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta de qualquer número. Tudo bem, pessoal? Então, vamos aplicar esse mesmo conhecimento aqui, essa mesma ideia de fatoração, no exemplo 4, para calcular a raiz cúbica de 64. Então, vamos lá. Vamos fatorar o 64. 64 é par, dá para dividir por 2, então começa por 2. 64 dividido por 2 dá 32. 32 dividido por 2 dá 16. 16 dividido por 2 dá quanto? Dá 8. 8 dá para dividir por 2, que dá 4. O 4 dá para dividir por 2, que dá 2. E o 2 dá para dividir por 2, que dá 1. Então, quando chega no 1, a gente para, né, a nossa fatoração. Aí aqui, ó, eu poderia pegar, né, 2 elevado a 6, porque o 2 está se repetindo 6 vezes, não é isso? Só que, quando eu estou calculando essas raízes, eu vou agrupar de acordo com o meu índice. Ó. O meu índice não é 3, então eu vou pegar esses termos que estão se repetindo de 3 em 3. Ó. Então vai ficar o seguinte, ó, vou pegar isso aqui, ó, 2 elevado a 3, e aqui, mais esse agrupamento de 3, fica 2 elevado a 3. Então, a fatoração do 64, eu posso dizer que ela é 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3. Ó. É o produto desses dois fatores aqui. Tá? Então, lá no lugar do 64, eu vou colocar os dois fatores que eu encontrei aqui. Então, vamos lá. Raiz cúbica de 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3. Tudo bem? Aí, quando chega aqui, ó, eu percebo que todo mundo aqui dentro tem o mesmo número do índice, né? Aí eu vou cortar, ó, esse com esse com esse. Aí, os dois números saem da raiz. Então, esse 2 sai da raiz, esse 2 sai da raiz. Aí, 2 vezes 2 dá quem? Dá 4. Então, ó, a raiz cúbica de 64 é 4. Ou seja, é o número que eu multiplicando por ele mesmo 3 vezes vai dar o quê? O 64. Ou seja, em vez de eu ficar procurando o número, né, que multiplicado por ele tantas vezes vai dar o radicando, eu aplico a fatoração e agrupo ele de acordo com o índice da raiz. Tranquilo? Então vamos nos aperfeiçoar em mais 2 exemplos. Tá? Vou apagar aqui. Caso você esteja assistindo ao vivo aí pela TV, tira uma foto porque eu vou apagar para fazer mais 2 exemplos. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou calcular agora aqui a raiz quadrada de 100. Aqui no exemplo aqui 5. E vamos calcular aqui, pessoal, também a raiz quinta. A raiz quinta de 1024, tá? Raiz quinta de 1024. Então, olha, seria quase impossível a gente pensar no número que multiplicado por ele mesmo, né, 5 vezes vai dar 1024, né? Seria, assim, bem difícil a gente calcular isso mentalmente, procurando o número, né? Mas, através da fatoração, a gente consegue facilmente. Mas vamos aqui primeiro para a raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 100, a gente lembra aqui que o índice é 2, então eu vou fatorar o número 100. Fatorando o número 100, eu vou começar por 2, né, porque ele é par. Aí, 100 dividido por 2 dá 50.
50 ainda dá para dividir por 2, então 50 dividido por 2 dá 25. 25 não dá mais para dividir por 2, aí passo para o próximo número primo. Quem é o próximo número primo? É o número 3. Mas o 25 não dá por 3, então passo para o próximo número primo, que é o 5. Professor, mas não seria o 4? Não, o 4 não é primo. Eu estou decompondo em fatores primos. Então o próximo é o número 5. 25 dividido por 5 dá 5. E 5 só dá por 5, que dá 1. Quando chega no 1 é que a gente para a fatoração, né? Aí, como o índice é 2, eu vou agrupar de 2 em 2, ó. 2 elevado a 2, né? Porque tem duas vezes, o 2 repetido. E 5 elevado a 2, porque o 5 está repetindo duas vezes. Então, a fatoração do número 100 é 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Esse vezes esse. Então, no lugar do 100 lá, eu vou colocar a decomposição dele, que é 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Aí, ó, só cortar os expoentes com o índice. Esse 2 sai da raiz e esse 5 sai da raiz. Logo, o meu resultado aqui é quanto? É 10. Então, a raiz quadrada, né? A raiz quadrada de 100 é o número 10. Ou seja, é o número que multiplicado por ele mesmo duas vezes vai dar quem? O número 100. Tranquilo? Então, vamos aqui para o nosso último exemplo, para a gente partir para um desafio. Tudo bem? Então, vamos lá. Como é que eu vou calcular a raiz quinta de 1024? Vou fatorar o 1024, né? Até porque fica difícil pensar em um número que multiplicado por ele mesmo 5 vezes vai dar o número 1024, tá? Então, vamos lá. O 1024 dá para dividir por 2 porque ele é par. Então, 1024 dividido por 2 dá 512. 512 dividido por 2, né, dá 256. 256 ainda dá para dividir por 2, porque é par. Continua, né? Enquanto der para continuar dividindo, pelo mesmo número pode continuar. Então, 256 dividido por 2 dá quanto? 128. 128 dividido por 2 dá 64. 64 por 2 dá 32. Por 2 dá quanto? 16. Por 2 dá quanto? Dá 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. E por 2 que dá 1. Olha só, pessoal. Essa é a fatoração do 1024. Eu poderia dizer que o 1024 é 2 elevado a 10, né? Porque ele se repete quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? O 1024 poderia dizer que ele é 2 elevado a 10. Só que eu vou agrupar de acordo com o índice. Ou seja, eu vou agrupar eles de 5 em 5. Então, vamos lá. Vou pegar 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, vou agrupar esses 5 aqui, ó. Então, digo que isso aqui é 2 elevado a 5. E vou agrupar os outros 5 aqui, ó. 2 elevado a quem? A 5. Ou seja, eu posso dizer que o 1024, a fatoração dele é 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a quem? A 5. Então, no lugar do 1024 lá, eu vou colocar essa fatoração dele aqui, ó. Então, vamos aqui. Raiz quinta de 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a quem? A 5. Aí, eu vou cortar esses dois índices, esses dois expoentes, com o índice da raiz. Aí, esse 2 sai para cá. Esse 2 sai para cá, né? E esse 2 sai para cá. Aí, 2 vezes 2 dá 4. Então, a raiz quinta de 1024 é 4. Ok? Então, esse processo, pessoal, a gente faz para qualquer raiz. Tudo bem? Beleza? Então, agora eu preparei um desafio aqui para a gente. Tá? Acompanhe comigo o desafio aqui. O desafio é o seguinte, vamos lá, Ítalo, foca aqui no slide para a gente ver o nosso desafio. Então, pessoal, olha, o desafio é o seguinte. O professor Natanael desafiou sua turma a colocar as seguintes raízes em ordem crescente. Então, eu coloquei aqui várias raízes, né? Várias raízes. Aí, ele quer que você calcule as raízes, né? E coloque elas em ordem crescente. Então, você vai calcular quem é a raiz desse número, a raiz desse, a raiz desse, desse e desse. E vamos lá.
A pergunta é, e aí, será que vocês conseguem calcular essas raízes, pessoal? Então, eu acredito que vocês conseguem, né? Então, vamos lá para a resolução. Então, aqui, ó, vou calcular primeiro as raízes quadradas de 144 e de 400. Então, a gente já viu alguns exemplos, então eu vou meio direto. Então, o índice aqui é 2, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fatorar o 144 e colocar, né, a fatoração dele. Vamos lá. 144 dividido por 2 dá quanto? 72, não é isso? Aí continua dividindo por 2, porque o 72 dá para dividir. Então, 72 dividido por 2 dá 36. Por 2 dá 18. Por 2 dá quanto? Dá 9. O 9 dá por 3, que dá 3. E por 3 que dá quanto? Que dá 1. Então, olha, a fatoração do 144 é esses números aqui. Só que aí eu vou agrupar de acordo com o índice, né? O índice é 2, então eu vou pegar de 2 em 2, ó. 2 ao quadrado. Aqui tenho mais 2 ao quadrado. E aqui eu tenho 3 ao quadrado. Então, a fatoração do 144 é 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. Então, ó, no lugar aqui do 144, pessoal, então aqui no lugar do 144, raiz quadrada, eu vou colocar 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado. Aí, ó, vou cortar todos esses índices aqui, 2, com o índice da raiz. Então, eu fico com 2 aqui, ó, esse 2 ele sai da raiz, esse 2 também sai da raiz, e esse 3 também sai da raiz. Então, a raiz quadrada de 144 fica 2 vezes 2, que dá 4, vezes 3, que dá 12. Então, a raiz quadrada de 144 é 12. E vamos calcular agora a raiz de 400, pessoal. Como é que a gente faz a raiz de 400? A gente fatora o 400, né? Vamos lá. 400 dá para dividir por 2, que dá 200. 200 dá para dividir por 2 ainda, que dá 100, né? Dá por 2, que dá 50. 50 dá por 2, que dá quanto? 25. 25 agora só vai dar para dividir por 5, né? Que é o próximo número primo que vai dividir o 25, que dá 5. E por 5 que dá quanto? Que dá 1. Aí eu vou agrupar de acordo com o índice. Quem é o índice? O índice é 2. Vamos lá, de 2 em 2, ó. 2 ao quadrado. 2 ao quadrado. E 5 ao quadrado. Então, no lugar do 400, eu vou colocar a fatoração dele aqui, ó. Então, quem é a fatoração do 400 aqui? Vamos lá. O índice é 2 aqui, né? Então, 2 ao quadrado. Vezes 2 ao quadrado. Vezes 5 ao quadrado. Então, eu vou cortar esses expoentes aqui, ó, que todo mundo é 2, com esse índice aqui, que é 2. Então, fica 2 vezes 2 dá 4, vezes 5, que dá 20. Ó. Fica aqui 2 vezes 2 vezes 5. 2 vezes 2 dá 4, vezes 5, que dá 20. Então, a raiz, né, pessoal, a raiz de 400 é o número 20. Então, já encontrei duas raízes. Ó. Lá daquele problema nosso lá, nesse problema nosso aqui, eu já sei que a raiz desse aqui é 12 e a raiz desse daqui é quanto? 20. Agora, vamos calcular a raiz cúbica de 125 e a raiz, né, cúbica de 216. Então, vamos lá. Vamos calcular aqui, ó, raiz cúbica de 125 e raiz cúbica de 216. Como é que eu vou fazer? Eu vou fatorar o 125. Vamos lá. 125 dá por 2? Não dá por 2, porque ele não é par. Dá por 3? Dá por 3. Opa, não dá por 3, né? Então, o próximo número aqui que vai dar é o 5. 125 dividido por 5, que dá 25. 25 só dá por 5, que dá 5. E 5 só dá por 5, que dá 1. Chegou no 1, parou a fatoração. Então, eu vou agrupar eles de acordo com o índice. O índice é 3, então, fica quem? Fica 5 ao cubo. Então, no lugar do 125, eu vou colocar
5 ao cubo. Aí, ó, vou cortar esse expoente com esse índice. Então, o resultado aqui é o número 5, né? Ele sai da raiz porque ele foi cortado. Então, a raiz cúbica de 125 é o número 5. Agora vamos descobrir quem é a raiz cúbica de 216. Eu vou pegar o 216 e vou fatorar o 216. Vamos lá, dá por 2, né? Porque ele é par. Então, 216 por 2 dá 108. 108 por 2 dá 54. 54 ainda dá por 2, que dá 27. 27 agora não dá mais por 2, mas dá por 3, né? Então dá 9. 9 dá por 3, que dá 3. E o 3, né, dá por 3, que dá 1, ó. Então parou, chegou no 1, para. Vamos lá. Vamos agrupar agora de 3 em 3. Então vou pegar aqui, ó, 2 ao cubo. E aqui, ó, 3 ao cubo. Tudo bem? Então, no lugar aqui do 216, eu vou colocar a fatoração dele, pessoal. Então, vamos lá. No lugar do 216, eu vou colocar 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. Aí eu vou cortar esses expoentes aqui, ó, com índice. Aí, esse 2 sai da raiz e esse 3 também sai da raiz, né? Aí, 2 vezes 3 dá quanto? Dá 6. Então, significa dizer que a raiz cúbica de 216 dá quanto? Dá 6. Então, a gente já descobriu mais 2 raízes, não é isso? A gente já descobriu aqui, ó, que a raiz cúbica de 125 é o número 5. E a raiz cúbica de 216 é o número quanto? É o número 6. E aqui vamos descobrir agora quem é a raiz quinta de 32 e quem é a raiz quarta de 64 para encerrar a nossa aula. Então vamos lá. Nosso último slide é esse. Como é que eu faço para descobrir a raiz quinta de 32? Eu vou fatorar o 32, né? Fatorando aqui o 32, vamos lá. 32 dá para dividir por 2, que dá 16. Por 2, que vai dar 8 aqui, né? 8 dividido por 2 dá 4. 4 dividido por 2, que dá 2. E 2 dividido por 2, que dá quanto? Que dá 1. Então, chegou aqui no 1, a gente para. Aí, a gente vai pegar agrupando de 5 em 5. Por quê? Porque o meu índice aqui é o número 5. Então, vou agrupar aqui esses 5, né? Fica 2 elevado a 5. Então, no lugar do 32, eu vou colocar aqui, ó, a raiz quinta de 2 elevado a 5. Por quê? Porque o 2 elevado a 5 corresponde ao 32. Aí eu corto esse expoente com esse índice. Então, a raiz quinta, né, a raiz quinta de 32 é o número 2, tá? E para descobrir aqui a raiz quarta, né, de 64, eu vou pegar o 64 e vou fatorá-lo. Tranquilo? Então, dá por 2, que dá 32, não é isso? 32 dá para dividir por 2, que dá 16. 16 dá para dividir por 2, que dá 8. O 8 dá para dividir por 2 ainda, que dá 4. O 4 dá para dividir por 2 ainda, que dá 2. O 2 dá para dividir por 2, que dá 1. Então, chegou no 1, parou a nossa fatoração. E aqui, eu vou agrupar de 4 em 4, né? Então, vamos lá. 2 elevado a 4. Vezes. Aí, perceba que esse aqui não deu para fazer um agrupamento de 4, né, pessoal? Então, eu coloco 2 elevado a 2, tá? Vamos lá. Índice 4 aqui. 2 elevado a 4. Vezes 2 elevado a 2. Aí, ó, esse índice aqui vai cortar com esse índice. E vou tirar esse 2 aqui da raiz. E esse 2 ao quadrado, ele permanece dentro da raiz, tá? Ele vai permanecer dentro da raiz porque não dá para cortar. Eu poderia simplificar, né? O 2 com esse 4 aqui, mas eu vou deixar aqui.
2 ao quadrado, que é 4. Então, vai ficar 2 raiz quarta de 4, tá bom? Vou deixar nessa forma aqui. Na verdade, era para ter dado exato, mas eu acabei me confundindo com o expoente aqui. Mas vamos deixar dessa forma aqui mesmo. Então, ó, vamos lá. A raiz quarta de 64 deu isso aqui, e a raiz quinta de 2 deu esse cara aqui. Aí, vou voltar lá na questão. E a gente vai colocar aqui os valores. Dá 2. Aqui deu 2, né? E aqui deu 2, né? Deu 2 que multiplica a raiz quarta. Deixa eu colocar esse número maior. 2 que multiplica a raiz quarta de 2, né? Então vamos lá. Ele quer colocar esse número em ordem crescente. Em ordem crescente é do menor para o maior. Então a gente vai ver aqui quem é o menor e vai crescendo para o maior. Então eu percebo que o menor aqui é o número 2. O número 2. O segundo menor aqui vai ser esse aqui, ó. 2 raiz quarta de 2. Porque aqui é 2 vezes essa raiz aqui, né, pessoal? Só que essa raiz aqui, se a gente calcular... Aqui não é raiz quarta de 2, né? Lá na nossa resposta, era 2 raiz quarta de 4, né? Então, deixa eu mudar aqui. 2 raiz quarta de 4. Vamos lá. Então, 2 vezes raiz quarta de 4, se a gente calcular essa raiz quarta aqui, né? Não era o objetivo da aula de hoje, mas se a gente calcular essa raiz quarta aqui de 4, esse número vai dar menor do que 4, por exemplo. Porque se fosse raiz quadrada de 4, daria 2, né? 2 vezes 2 dá 4. Então, esse número aqui, com certeza, ele é menor do que o 5 e do que o 6. Então, ele é o segundo menor, né? O menor do que ele, só o 2, né? E aí vem ele, 2 raiz quarta de 4. Então, o menor aqui seria o 2, né? O segundo menor seria esse. Aí, o terceiro menor seria o 5. O quarto menor aqui seria o 6. O outro menor seria o 12. E o maior, o número 20. Então, essa aqui é a nossa sequência em ordem crescente, tá? Ou seja, do menor para o maior. Então, esse é o nosso desafio. E eu espero que vocês tenham compreendido. Então, vocês já estão aptos para responder algumas questões sobre a radiciação, tá? Então, pessoal, essa foi a nossa aula sobre radiciação, onde a gente explorou bastante a decomposição em fatores primos, que é a fatoração. Eu espero que vocês tenham compreendido e aí vocês já estão aptos para fazerem diversas questões abordando esse conteúdo. E até a próxima aula.